Alô, alunos do Projeto Carioca 2. Vamos iniciar a nossa semana revisando o conceito de sustentabilidade? O material de complementação escolar de ciências desta semana inicia-se na página 13, com 3 atividades. A primeira atividade pede que vocês procurem no dicionário o significado do termo meio ambiente. Para a realização da segunda atividade, vocês deverão observar o esquema e analisar se o meio ambiente refere-se apenas à natureza ou engloba um conjunto sistêmico, ou seja, é o resultado da interação de elementos físicos, biológicos e sociais. Já a terceira atividade quer saber qual a interpretação de vocês sobre o comportamento humano na interação com o meio ambiente. Ou seja, vocês acham que o homem tem preservado o meio ambiente? Que ele tem se preocupado com o elevado índice de poluição da água, do solo e do ar? Que ele tem se preocupado com a questão do consumismo exagerado, que pode levar ao esgotamento de recursos naturais? Ou, na visão de vocês, o homem tem agido de forma correta com o meio ambiente? Após refletirem, escrevam a opinião de vocês no espaço da terceira atividade. Agora que vocês responderam às 3 atividades propostas na página 13 deste material, de acordo com a visão de vocês, vamos relembrar o que é meio ambiente? Segundo a ONU, meio ambiente é o conjunto de elementos químicos, físicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre as atividades humanas ou seres vivos. Atualmente, lidamos com vários problemas ambientais, como a poluição do ar, do solo, o aquecimento global, queimadas, chuva ácida, desmatamentos, entre outros. Por esse motivo, em 1972, a ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, estabeleceu o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia é importante porque chama a atenção e ação política de povos e países para aumentar a preservação e conscientização ambiental, além de sensibilizar a opinião pública para a necessidade de proteger e valorizar o meio ambiente. E você, lembra o que é consumo sustentável? Consumo sustentável é a utilização dos recursos naturais para satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Na prática, está relacionado com a produção sustentável de bens e serviços e o consumo responsável dos mesmos, visando reduzir ou eliminar impactos ao meio ambiente através de atitudes positivas que mantenham o equilíbrio ecológico, social e econômico no planeta. Por esse motivo, o consumo sustentável é apoiado em 3 pilares. O pilar social, que envolve o capital humano ligado direto ou indiretamente a uma empresa, como, por exemplo, os funcionários, público-alvo, fornecedores, comunidade local. O pilar ambiental, que envolve condutas que possuem direto ou indiretamente impacto no meio ambiente, a curto, médio e longo prazo. E o pilar econômico, em que uma empresa deve ser capaz de produzir, distribuir e oferecer seus produtos ou serviços de forma que estabeleça uma relação de competitividade justa em relação
aos demais concorrentes. O desenvolvimento econômico não deve ser às custas de desequilíbrio de ecossistemas, de degradação ambiental e muito menos lucrar com a exploração de más condições de seus funcionários. Entretanto, este assunto não é tão atual, pois, no final dos anos 80, ficou claro que a nossa forma de explorar os recursos naturais, seja através do consumismo exagerado ou da degradação ambiental, levaria ao esgotamento destes recursos, tornando o planeta mais vulnerável e pondo em risco a nossa existência futura. Em 1987, a Comissão Brundtland ressalta riscos do consumo excessivo, sem considerar a capacidade de suporte do ecossistema. Neste documento, surge pela primeira vez oficialmente o termo desenvolvimento sustentável. Nos anos que se seguiram, ocorreram vários encontros internacionais, como a Rio 92, também conhecida como Conferência da Terra, realizada no Brasil, em que documentos importantes foram elaborados, como a Convenção da Biodiversidade, das Mudanças Climáticas e a Agenda 21. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável reforça os compromissos da Rio 92. Em 2003, o processo de Marrakech surge com o conceito de produção e consumo sustentáveis. É importante lembrar que estes conceitos se influenciam entre si. Para incentivar a produção sustentável, é importante que haja uma valorização e procura de produtos e serviços por parte dos consumidores. Por outro lado, para consumirmos sustentavelmente, terá de haver uma produção responsável. Em 2015, para estimular as pessoas a ajudar na solução dos problemas gerados pela forma de consumo inconsciente, especialistas de diferentes países se reuniram na ONU e pensaram sobre vários temas fundamentais para a vida da humanidade e criaram a chamada Agenda 2030, que é um plano que indica direções que governos, empresas, organizações sociais, escolas e pessoas devem seguir para ter um mundo muito melhor até 2030. Este plano estabelece metas a serem alcançadas, os chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que definem os caminhos para mudanças concretas visando alcançar o futuro que se deseja. Neste slide, temos os 17 ODS, que abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, como saúde, educação, energia, fome, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, urbanização, meio ambiente e justiça social. De acordo com os impactos negativos de ações humanas sobre o meio ambiente, torna-se importante rever comportamentos e promover mudanças em nossos padrões de consumo e produção para o bem do planeta e futuro da humanidade. Daí a necessidade de aliarmos o consumo ao desenvolvimento sustentável.
Por isso, devemos repensar os nossos hábitos de consumir, adotando algumas práticas, como, por exemplo, a prática dos 5 R's. R, de repensar suas práticas em relação ao meio ambiente, como, por exemplo, o descarte exagerado de lixo devido ao alto consumismo. R, de recusar o consumismo, ou seja, a aquisição de bens não necessários, comprando o que realmente precisamos e de preferência de empresas preocupadas com o meio ambiente. O R, de reduzir o comportamento consumista, que leva a uma redução no uso de recursos naturais, como a água, que está presente na maioria dos itens que compramos e consumimos no nosso dia a dia. O R, de reutilizar, ou seja, utilizar novamente objetos que seriam descartados e que podem ser reaproveitados ou usados para outras finalidades, como, por exemplo, artesanatos. E o R, de reciclar, que é o reaproveitamento de um produto de forma que ele se torna a matéria-prima para outro produto, como o papel, que pode ser transformado em papel higiênico, guardanapos. A compostagem também é uma reciclagem, só que do lixo orgânico, transformando ele em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins, no lugar de produtos químicos. A prática da reciclagem ela é muito importante, pois ela contribui também para a redução do lixo. Outra medida que devemos adotar para aliarmos o consumo ao desenvolvimento sustentável é a chamada ecoeficiência. Nela estão incluídas a redução do consumo de água e de lixo. No caso da redução de consumo de água, é sabido que cada brasileiro consome, em média, 154 litros de água por dia, quantidade muito acima do recomendado pela ONU. Por isso, devemos adotar práticas de uso mais consciente da água, como acumular roupas para economizar o número de lavagens na máquina de lavar, reutilizar água de chuva que sai das calhas para lavar pisos, calçadas, escovar os dentes com a torneira fechada, nos ensaboarmos com o chuveiro fechado, denunciar o vazamento de água em ruas e calçadas à empresa de abastecimento de água da sua cidade. Em relação à redução do lixo, o brasileiro produz mais de 1 quilo de lixo todos os dias. Se uma pessoa acumulasse todo o lixo que produz em 24 anos, teria 9 toneladas de lixo, o equivalente à massa de 10 carros populares. Transportar e descartar corretamente todo esse lixo acaba gastando dinheiro que poderia ser investido em sistemas públicos de saúde e educação. Uma outra prática para aliarmos o consumo ao desenvolvimento sustentável seria evitarmos o consumismo. Ou seja, antes de comprarmos, deveríamos fazer algumas perguntas a nós mesmos, como, por exemplo, será que realmente eu preciso desse produto? Procurar saber como ele é feito, se ele é durável, como ele deve ser usado, como deve ser descartado, se a empresa que o produziu é idônea, respeita o consumidor, o meio ambiente, reduzindo os impactos de produção do produto sobre o mesmo. Portanto, para sermos sustentáveis de fato e ter o suficiente para todos, torna-se imprescindível a participação de cada um de nós, agindo e mobilizando outros para ações como estas. Após ouvirem falar da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, formada por 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
que definem prioridades e aspirações globais para 2030, buscando equilibrar as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a econômica, social e ambiental, vocês irão realizar a atividade 4, na página 14, em que vocês deverão marcar um X nas ações que o nosso país necessita melhorar, segundo a opinião de vocês, visando o cumprimento de ODSs. Na atividade 5, presente na página 15, vocês poderão dar algumas sugestões de ações individuais que podem ser realizadas para alcançarmos juntos os ODSs. Ainda na página 15, após uma breve leitura que aborda o tema Educação Ambiental e sua finalidade, que é de formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação de recursos naturais, assim como a sustentabilidade, abordando os seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos, vocês deverão criar um desenho que represente o meio ambiente, considerando os seus aspectos sociais e ambientais. Vamos então usar a criatividade? Não desistam, lutem. Os momentos difíceis vão passar. Sorriam, brinquem, se encham de alegrias. Enxergue a felicidade nos pequenos detalhes. Faça a vida valer a pena. Um forte abraço e até a próxima semana.